E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de Geografia, e nós vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Lembrando que semana passada a gente já comentou sobre alguns desses impactos, a exemplo do domínio do Amazônico e do domínio do Cerrado, ok? Então hoje a gente fala aí sobre os impactos do domínio da Caatinga, das faixas de transição, dos domínios das pradarias, domínios de mares e morros e domínio das araucárias. Vamos lá? Bom, pessoal, nas últimas aulas nós já falamos aí sobre os domínios morfoclimáticos, né, que são extensões de terras que apresentam características semelhantes de relevo, clima e vegetação. E essa denominação de domínios morfoclimáticos ela foi criada pelo professor Azir Nassib Abissaber. Aqui nós temos um mapa apresentando aí, então, a localização desses domínios morfoclimáticos. Lembramos que nós temos aí o domínio do Amazônico, que é essa parte laranja, o domínio dos Cerrados, essa área verde, mares e morros, essa área lilás, Caatinga, essa parte salmão, araucárias, a parte vermelha, e pradarias, essa parte aí amarela lá no sul do Brasil. E as áreas de transição, que é toda essa área amarela. Bom, os domínios morfoclimáticos eles são divididos em três grupos, como nós também já citamos nas aulas anteriores, que é os domínios florestados, domínios de formas vegetais naturais, herbáceas e arbustivas, e as faixas de transição. Nós temos aí algumas características de cada domínio morfoclimático: domínio do Amazônico, floresta e clima equatorial, terras baixas e grande processo de sedimentação, ocorrência aí principalmente na região norte do Brasil. O domínio do Cerrado, característica dele são as savanas brasileiras, que são árvores esparsas e arbustivas, clima tropical, chapadões e planaltos cristalinos e bastante desgastados, não é isso? Localizado aí na região central do Brasil. Domínio de mares e morros, floresta tropical latifoliada, ou seja, bastante devastada, clima tropical de altitude, planaltos e serras, localizado aí em todo o litoral brasileiro. Domínio da Caatinga, árvores esparsas e vegetação rasteira, clima semiárido quente e seco e rios intermitentes, localizado aí no interior da região Nordeste. As araucárias, domínio das araucárias, mata de araucárias, pinheiros do Paraná, localizado aí na parte da região sul do Brasil. Pradarias, vegetação rasteira, gramíneas e pampas, relevo das costas e serras e clima subtropical, verões bastante quentes, extremo sul do Brasil. Tudo aí a gente já comentou nas aulas anteriores. Aqui a gente tem umas imagens apresentando cada um dos domínios: domínio amazônico, domínio dos cerrados, domínio de mares e morros, o domínio das caatingas, domínio das araucárias e o domínio das pradarias. E também nós temos aí as faixas de transição, com destaque aí para a região do Pantanal. Bom, e agora a gente vai ver aí os impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. O primeiro deles, o domínio do Amazônico, nós já comentamos na aula anterior, que está relacionado ao avanço dos projetos agropecuários, né, que acaba provocando o desmatamento e as queimadas na região. Isso acaba gerando com isso a erosão dos solos e o assoreamento de rios, que são os entopimentos das vias fluviais. Construção de usinas hidrelétricas que causam a inundação de vastas áreas florestadas. E domínio do cerrado, responsável pelo desmatamento das margens dos rios, assoreamentos e contaminação das águas por mercúrio e o avanço da agropecuária, que provoca os mesmos impactos do domínio amazônico. E aí nós temos aí o domínio das caatingas, os impactos ambientais que são gerados no domínio da caatinga, que é o desmatamento realizado por grupos econômicos e exploração de lenha por uso doméstico, produção de carvão, tem causado grande perda da biodiversidade, a erosão do solo e a sua desertificação. Além disso, a irrigação inadequada tem provocado também a salinização do solo. Esses são alguns dos principais impactos causados aí no domínio do Amazônico. Um dos principais, os que se destacam mais, na verdade,
é o desmatamento realizado por alguns grupos econômicos, né, que acabam explorando a madeira na região, principalmente para retirada de carvão, né, o carvão que é utilizado em setores industriais, que é utilizado também em muitas residências, que é utilizado em padarias, a lenha, na verdade, utilizada para a produção de carvão, tem causado uma perda muito grande na biodiversidade dessa região. E o desmatamento ele acaba contribuindo para o processo de erosão. O solo fica desprotegido e sem essa proteção vegetal do solo, ele fica mais propício ao processo de erosão, que é o desgaste provocado pela chuva, pelas águas de chuva e também pelo vento. E nós temos um outro problema que é a irrigação inadequada, sem fiscalização, na verdade, irrigação de forma aleatória, que é praticada em sua maioria, na verdade, por pequenos agricultores e que acaba contribuindo para a salinização do solo. Bom, outro domínio é o domínio do Pantanal, né, a faixa de transição aí na área do Pantanal. O garimpo do rio Paraguai tem gerado os mesmos impactos que tem gerado no Cerrado, né? A pecuária extensiva provoca desequilíbrio ecológico e a pesca predatória também coloca em risco algumas espécies na região. Bom, a garimpagem do rio Paraguai e os seus afluentes, ela gera os mesmos problemas, os mesmos impactos ambientais que vem gerando lá na área, no domínio do Cerrado. Né? No domínio do Cerrado nós já comentamos que essa garimpagem ela é responsável pelo desmoronamento de margens de rios, seguido também de assoreamento, contaminação das águas por mercúrio, os produtos que são utilizados no garimpo, a exemplo do óleo diesel, que são utilizados nos geradores de barco, muitas vezes vazam, vai para o rio e acaba contaminando o rio. Ou seja, os problemas que ocorrem nessas áreas do Pantanal são praticamente, de acordo com o garimpo, são as mesmas ocorridas também no domínio do Cerrado, por exemplo. E além disso, nós temos também a pecuária extensiva, né? Que é, de certa forma, praticada em grande quantidade nesses rios, tanto no rio Paraguai quanto nos seus afluentes. A pesca predatória ela é muito grande e acaba provocando um desequilíbrio ecológico, porque muitas espécies correm o risco de desaparecerem devido a essa pesca predatária e acaba provocando esse desequilíbrio ecológico na região. E hoje um grande problema que a gente ouve se falar, um grande impacto ambiental que a região da faixa de transição, em especial a região do Pantanal, vem sofrendo são as queimadas, que a gente vê a todo momento falando nos jornais sobre as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal e destruindo praticamente toda a biodiversidade, né? Milhares de animais aí sendo queimados. Durante essas queimadas, a vegetação nativa dessa região também sendo destruída. Então, os impactos que as queimadas estão provocando no Pantanal talvez sejam um dos maiores que o Brasil já teve. Nós tivemos aí ano passado se falando muito nas queimadas na região norte do Brasil e hoje nós temos, infelizmente, aí grandes noticiários falando das grandes queimadas que estão ocorrendo aí no Pantanal, que é uma área pertencente aí à faixa de transição. Outro domínio é o domínio das pradarias, né? E um dos impactos provocados no domínio das pradarias é provocado pela pecuária, né? A compactação do solo, que acaba dificultando a geração das gramineias, causando a erosão e a arenização do solo nessa região. Então a pecuária é um dos principais problemas causadores desse impacto ambiental, levando em consideração que na região das pradarias, no sul do Brasil, a base da economia, além do setor industrial, é a pecuária, devido a ser uma área de pastagem, áreas planas, então são ideais para as pastagens. Isso acaba facilitando a criação de gado na região, mas em consequência nós temos os impactos ambientais provocados também pelo excesso de gado criado na região. E quando a gente fala dessa compactação do solo, é porque uma quantidade de gado muito grande, pisoteando em uma área de solo, ela vai compactando, ela vai apilando o solo. Esse solo apilado, pisado pelo gado, faz com que ele fique resistente, fique duro, e as gramineias, as gramas, elas não consigam brotar.
E até pelo fato de quando as gramas vai brotando também, o gado vai pisando e matando. Então ele vai apilando o solo e vai fazendo com que, de certa forma, aquelas gramas não consigam se desenvolver. Quer fazer uma experiência? Pega um grão de feijão, faz um buraco aí no quintal da sua casa, pega um grão de feijão, plante ele e você apile o lugar, bata com alguma coisa pesada no lugar para apilar o solo. Esse grão de feijão ele pode até nascer, agora ele vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir nascer se você plantar um outro em um outro lugar e você não fazer a compactação do solo. Você vai ver que o que você não fez a compactação do solo, ele vai nascer com uma facilidade muito mais rápida. E o que você fez a compactação do solo, ele corre o risco de não nascer. E se nascer, vai demorar muito mais tempo para que o grão comece a germinar. E a depender do prazo que esse grão comece a germinar no solo, ele não consegue sobreviver, porque vai passar do prazo e ele vai apodrecer. Então a compactação do solo ela é provocada na região das pradarias pelo gado que fica pisoteando na mesma localidade, no mesmo espaço por muito tempo e acaba apilando aquele solo. Bom, outro impacto aí que nós temos, além das pradarias, nós temos aí os impactos do domínio das araucárias. Que sobre a ação predatória dos cortes ilegais de árvores que ameaçam a fauna, além de provocar a erosão do solo e das vertentes e consequente assoreamento de rios. Então, um dos principais impactos ambientais da região do domínio das araucárias é justamente os cortes ilegais, né? A ação predatória de cortes ilegais de árvores que acabam ameaçando a fauna da região, além de provocar com isso também a erosão do solo, porque quando há o desmatamento, o solo, como a gente já comentou, o solo ele fica desprotegido e mais propício à ação dos ventos e das chuvas, né? E consequentemente com isso, com o processo de erosão, nós temos o assoreamento de rios, que é o entupimento dos rios pela grande quantidade de areia que as águas de chuva acabam carregando para dentro do rio. O outro domínio ou outro impacto se refere aos impactos ambientais dos domínios de mares e morros, né, que encontram-se ameaçados devido à expansão urbana e industrial, o que acarreta também a contaminação do solo, de rios, por resíduos domésticos, industriais e poluição do ar. Bom, os impactos das regiões de mares e morros, quando a gente fala dos mares e morros, a gente está falando em todo o litoral brasileiro praticamente, né? Lembrando que essa região aí, ela vai desde da Paraíba até praticamente o Rio Grande do Sul. Então é todo o litoral brasileiro, é onde se concentra a maior população brasileira. Nós podemos dizer que quase que 80% da população brasileira está localizado nessa área dos domínios de mares e morros, que são os litorais. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Ceará, Rio Grande do Norte. Ou seja, as grandes capitais brasileiras, as grandes cidades brasileiras estão todas localizadas na zona da mata. Ou seja, nós temos uma grande expansão urbana, nós temos um grande setor industrial e tanto as áreas urbanas quanto as industriais, para que elas apareçam, para que elas sejam construídas, é necessário que você faça o quê? A derrubada de mata nativa da região. Então, grande quantidade da Mata Atlântica dessa região aí dos mares e morros, ela foi destruída desde o início da colonização. Lembra que quando os europeus chegaram ao Brasil, eles começaram o processo de exploração no litoral. E eles foram derrubando toda a madeira de pau-brasil que foram encontrando no litoral. Hoje nós temos apenas 5% de Mata Atlântica no Brasil, porque a maior parte dela, 95% dela, foi derrubada. E esse processo de derrubada, de desmatamento da Mata Atlântica, do litoral brasileiro, ele se iniciou lá no passado, há mais de 500 anos atrás, né, no processo de colonização. E aí a população vai aumentando e, consequentemente, as áreas urbanas também vão aumentando e vai contribuindo para esse desmatamento. E, além disso, nós temos, com o aumento populacional da região, aumento da produção de lixo. Então, nós temos a contaminação do solo, uma grande contaminação do solo na região, uma grande contaminação de rios, tanto por resíduos industriais quanto por resíduos de residências que são jogados, os esgotos jogados dentro dos rios, provocando então a poluição desses rios, e tanto os resíduos domésticos quanto os industriais, não é isso? E nós temos a poluição do ar, a grande quantidade de pessoas que circulam de automóveis na região,
da zona da mata é muito grande, contribuindo também para a poluição do ar, além do próprio setor industrial também que acaba poluindo. Então esses são os grandes impactos gerados nessa região aí, provocados então principalmente pela grande expansão urbana e pelo setor industrial, ok? Então a gente fica por aqui hoje. Na nossa próxima aula a gente fala aí sobre as unidades de conservação aqui nos domínios morfoclimáticos. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer a atividade proposta, ok? E nos enviar. Um abraço no coração e até a próxima.